Muito bem, meus caros e minhas caras. Vamos à última etapa do thrash metal estadunidense. É hora de abrir o inventário e analisar o Testament. Essa banda é considerada uma das grandes bandas de thrash metal da Bay Area, a área da Baía de São Francisco. Ao lado do Exodus, o Testament é uma dessas grandes bandas do thrash metal, né? Além daquelas 4 mais conhecidas. E, na verdade, se a gente fosse, digamos, estabelecer um critério mais objetivo, seria melhor falar em Big Six, as 6 grandes bandas de thrash metal nos Estados Unidos, que são, além dos 4, Metallica, Megadeth, Slayer e Anthrax, também Testament e Exodus. Mas eu não vou falar do Exodus, vou falar apenas do Testament. Isso por uma razão. Primeiro, que eu considero e gosto mais do Testament, acho que é uma banda mais consistente, com uma discografia mais sólida, e acho também que, especialmente na questão do vocalista, né? O Testament teve sempre um vocalista e um grande vocalista, que é o Chuck Billy, né? Enquanto o Exodus teve problemas com isso ao longo da carreira, né? É curioso notar, né, e dizer para quem não conhece, né, embora a história seja bem conhecida para aqueles que acompanham o heavy metal, que originalmente a banda Testament se chamava The Legacy. E o vocalista, o primeiro vocalista da banda foi o Steve Zetro Souza, né, que é um dos vocalistas do Exodus, o atual e aquele que está presente na maior parte da discografia do Exodus, né? Mas logo antes do lançamento do primeiro disco do Testament, né, a banda mudou o nome porque já havia uma outra banda chamada The Legacy, lançou então o primeiro disco chamado The Legacy, mas com o nome Testament, e já contando com Chuck Billy na guitarra, né? E aí, depois da saída do Paul Baloff, né, do Exodus, o Steve foi para o Exodus, né? E no final das contas, eu acho que o Testament saiu ganhando, né? Porque o Chuck Billy é um excelente vocalista, capaz de ir bem tanto nas canções clássicas e básicas do thrash metal, quanto em linhas melódicas, capaz até de cantar baladas e também fazer gutural, né? E até experimentar o death metal, como foi num dos discos dessa banda. Muito bem, é verdade que talvez o Testament não tenha lançado nenhum disco tão bom quanto Bounded by Blood, mas o próprio Exodus também ficou muito aquém na sua discografia do seu primeiro disco, que realmente é excelente, é um clássico, né? E em algum momento dessa nossa série, talvez mais para frente, eu vou falar também do Bounded by Blood. Mas agora é hora de falar do Testament, né? A banda, então, ela foi formada especialmente pelo seu líder e principal compositor, que é o guitarrista Eric Peterson. E, além do Chuck Billy, né, uma outra figura bastante presente na discografia, embora não em todos os discos, é do outro guitarrista, Alex Skolnick, né, um excelente guitarrista, né, como Kirk Hammett foi aluno do Joe Satriani, e, enfim, capaz de não apenas ir bem nos riffs e solos, mas também com composições, com muita complexidade, né? Uma riqueza impressionante que essa dupla de guitarristas oferece à banda. Além disso, a banda teve Greg Christian como baixista na maior parte dos discos e, na primeira fase, o baterista Louis Clemente. Mas teve grandes bateristas, como atualmente o Dave Lombardo, né, que dispensa apresentações, e Gene Hoglan, né? Teve também, né, atualmente, o baixista Steve DiGiorgio, um guitarrista que passou pela banda foi o James Murphy, outro que dispensa apresentações, né, foi guitarrista do Death, do Sadus, do Obituary. Enfim, é uma banda que nunca brincou em serviço e sempre ofereceu excelentes discos, né? E eu vou falar rapidamente, então, sobre eles, né, dizendo que, assim como a última banda que a gente viu, o Anthrax, o Testament é uma banda que eu passei a escutar e curtir mais recentemente, mais do que nos anos 90 e no início dos anos 2000, quando
né, nos anos 90 eu comecei a escutar o rock and roll e o heavy metal de maneira mais assídua. Dos discos dos anos 80, né, me chamou a atenção especialmente o The New Order, né, era o meu favorito, era aquele que eu tinha em vinil, e eu escutei também discos que foram lançados no Brasil em vinil, Practice What You Preach, de 89, e o Souls of Black, de 1990. Mas eu, ao contrário das outras bandas de thrash metal, como Metallica, Megadeth, a banda parece que não evoluiu muito dos dois primeiros discos em diante, né? Os dois primeiros são excelentes, e aí os seguintes já são um pouco mais fracos. E aí, nos anos 90, a banda teve uma certa crise de identidade, começou a experimentar mais, fazer discos menos convencionais, né? Que num primeiro momento não agradou tanto. Hoje eu escuto esses discos e gosto e encontro muita coisa legal, né? Tenho escutado bastante o Testament, especialmente porque a partir do Dark Roots of Earth de 2012, né, a banda tem lançado um disco melhor que o outro, né? Ela está numa fase excelente e é talvez das grandes bandas de thrash metal dos Estados Unidos a que vive a melhor fase, né? Sem dúvida, assim, seus 5 últimos trabalhos são melhores do que os de todas as outras bandas, né? E especialmente o último, Titans of Creation, né? Lançado em abril de 2020, logo no início da pandemia, né? É um disco excelente, né? Que vai ocupar aqui um lugar de destaque no meu ranking da discografia e um dos melhores discos que eu ouvi durante essa pandemia, né? Uma pena que a banda, né, não pôde excursionar logo depois de lançar o disco, está excursionando agora, já com Dave Lombardo no lugar do Gene Hoglan na bateria, mas certamente é um disco que, se você que está acompanhando esse vídeo não conhece, vale a pena conhecer. Muito bem, então vamos lá, sem mais delongas, falar da discografia do Testament, segundo aquele ranking tradicional do pior ao melhor. O pior, embora não seja um disco de todo ruim, mas é o pior, e isso é quase que um consenso entre os fãs da banda, é o Demonit, de 1997. Um disco diferente, né, em que a banda tentou soar mais próxima do death metal, por incrível que pareça. Aqui ela conta apenas com o Eric Peterson na guitarra, né? Ele fez a maior parte das guitarras, aí teve um ou outro convidado aqui, mas basicamente a banda aqui tinha se tornado um quarteto, né? Embora tenha uma foto aqui com 5, né? Mas, enfim, isso contradiz, inclusive, aquilo que traz os próprios créditos da banda, né? No encarte, vem apenas 4 integrantes. O Derek Ramirez, que havia tocado guitarra no início lá da banda, antes do lançamento do The Legacy, volta aqui para tocar baixo, né? Nós temos Gene Hoglan na bateria, né? O Gene Hoglan já tinha experiência no death metal. O Chuck Billy realmente está aqui com um vocal mais gutural. É um disco estranho, né? Mas é bom, assim, a gente ouve e tem coisas interessantes. A primeira, Demonic Refusal, é boa. E a faixa assim, que mais chama a atenção é Johan Doe, né? Enfim, é um disco considerado, de fato, né, mais fraco da discografia, mas é um disco que vale a pena prestar atenção. Em 12º lugar, porque eu considero, né, que o Testament tem 12 discos de estúdio, que eu não vou contar com esse disco aqui, que é o First Strike Still Deadly, que é uma regravação das músicas dos primeiros 2 discos, né, incluindo uma participação especial do Steve Souza em 2 faixas. Eu não vou considerar esse como um disco da discografia, embora eu, como todo fã do Testament, certamente deve ter ou ouvir esse disco, né? Mas o Demonic, então, é o 12º. Em 11º lugar, eu vou com o álbum Souls of Black, de 1990, esse álbum aqui. Os discos dessa era de 90 eu tenho
graças a uma coleção aqui, muito tosca, aliás, Original Album Series, lançado pela, pela Warner, né? Que é uma coleção, assim, bastante simples, que tem os discos, assim, num formato bem simples, sem nenhum encarte. Infelizmente, essa aqui, a versão, eu não consegui achar barata, mas foi a maneira como eu encontrei para completar a minha discografia, porque esses discos mais antigos do Testament hoje são muito raros. Bem, o Souls of Black fica em 11º lugar. É um disco com uma produção muito estranha, né? Mal produzido, né? Especialmente num ano 1990, em que todas as produções de heavy metal e thrash metal eram tão boas, né? Como vocês viram ao longo dessa série, né, que eu estou apresentando, mas aqui realmente a banda parece que deu um passo atrás, né? Sim, algumas faixas boas, como a faixa título, eu gosto também da Malpractice, tem até uma balada, né, que de fato a banda começou a praticar a partir do 3º disco, aqui é a balada The Legacy, mas no geral um disco, né, um pouco mediano, para não dizer medíocre, na discografia do Testament. Um disco que também é muito controverso, eu coloco ele acima do Souls of Black, mas também no fundo, digamos assim, da discografia, é o The Ritual, de 1992. É um disco em que a banda diminuiu a velocidade, há uma presença assim, muito forte, né, das guitarras do Alex Skolnick, e aí talvez por isso depois ele saiu da banda, porque a banda começou a ter uma certa crise de identidade, como eu já disse, mas tem faixas muito boas, né? Signs of Chaos, que é a introdução, depois Electric Crown, muito boa, So Many Lies, ótima. A faixa título, The Ritual, já é meio que uma balada, né? Meio doom, boa também, mas balada mesmo é Return to Serenity, né? Né? Talvez assim uma balada no estilo da Nothing Else Matters do Metallica, né? Mas muito bem executada pela banda, e os vocais do Chuck Billy nas baladas do Testament são muito boas, né? Vale a pena até comentar sobre essa questão das baladas, que o Exodus, né, tem como um dos seus motes o fato de ter lançado mais de 10 discos e em nenhum deles uma balada, né? De fato é um orgulho, mas também uma limitação, porque as baladas do Testament eu considero muito boas. Bem, em 9º lugar, seguindo o meu ranking, eu vou de um disco mais recente, que é bom, mas dos mais recentes eu acho mais fraco, que é o Brotherhood of the Snake, Brotherhood of the Snake, de 2016. É um disco pesado, né? Tem a mesma formação do último disco, com Gene Hoglan e Steve DiGiorgio, mas é um disco que as composições não são tão boas quanto o Titans e quanto o anterior, especialmente o Dark Roots. A faixa título é boa, The Pale King também, gosto da Blackjack e da The Number Game, mas fora isso, né, um disco bom, pesado. As baterias, eu acho que elas são um pouco altas demais, assim, então há um problema também, a meu ver, na produção, né? Embora não seja um disco ruim. Em 8º lugar, eu vou com um álbum considerado clássico, que é o Practice What You Preach, né? A faixa título é clássica, eu gosto da Envy Life, da Greenhouse Effect e da 8ª faixa, que se chama simplesmente The Ballad, e é uma balada, né? Como o nome diz. É um disco bom, mas eu acho inferior aos outros anteriores, né? Os 2 primeiros. Com esse, o Souls of Black, de fato, a banda parece que não conseguiu evoluir, né? E, embora seja um disco clássico, eu coloco aqui na parte, digamos, na segunda parte do catálogo, né? Practice What You Preach, de 1989. Em 7º lugar, um disco que eu tomei contato mais recentemente, e eu achava que seria um disco ruim, né? Por conta dessa crise da identidade da banda, a saída do Alex Skolnick, substituído pelo Steve Murphy, que é um ótimo guitarrista, mas tem uma pegada diferente, né? Mas me surpreende, eu tenho escutado com muito entusiasmo nos últimos tempos, é o Low,
de 1994. É um disco muito bom, né? Tem, claro, uma balada que talvez seja mais conhecida, Trail of Tears, né? Chegou a tocar em rádio, mas tem faixas muito pesadas. Eu gosto muito da faixa título, Hail Mary, Dog-Faced Gods, uma faixa pesadíssima e muito boa. Enfim, um bom disco, vale a pena ouvir. Low, de 1994, em 7º lugar no meu ranqueamento. Em 6º lugar, aqui já se aproximando, né, ou já inaugurando a primeira parte, né, os discos realmente excelentes do Testament, The Gathering, de 1999. Um disco excelente, com, né, o aporte do Dave Lombardo na bateria. A primeira faixa, DNR, Do Not Resuscitate, muito boa. Eyes of Wrath, Legends of the Dead, Hiding the Snake, enfim, um disco muito bom, pesado. É uma pena que o que aconteceu é que depois do lançamento desse disco, né, a banda que podia, digamos assim, e de fato iniciou uma sequência de grandes discos, mas ela passou por uma crise, né, que foi uma fatalidade, né? James Murphy, primeiramente, né, teve que lutar contra um câncer, felizmente venceu. Depois o próprio Chuck Billy, né, teve que vencer um câncer agressivo. Teve um acidente com o Eric Peterson, que caiu e quebrou a perna, enfim. A banda aí na virada, né, na passagem do século passado para esse, parece que teve aí uma onda de azar, né? Isso realmente debilitou a banda, então demorou para se recuperar, até que de fato se recuperou no álbum seguinte, que é excelente, né? Um comeback dos mais notáveis, que é o The Formation of the Nation de 2008, um disco excelente, né? Tem uma faixa clássica já, que sempre está nos shows da banda, Morton Meets the Eye. Eu gosto muito da Killing Season, Ranchman Ride, também muito boa, Afterlife, a faixa título, enfim, um excelente disco aqui, abrindo o top 5 do Testament. Em 4º lugar, né, saindo lá do fundo, porque foi lançado recentemente, já atingindo o topo, justamente Titans of Creation, esse disco excelente de 2020. Disco muito bom mesmo, inspiradíssimo, canções ótimas, complexo, é verdade, né, com alguns vícios, digamos assim, das produções modernas de thrash metal, em que a coisa parece um pouco mecanizada, mas, apesar disso, com excelentes composições, como a primeira, Children of the Next Level, World War III, Dream Deceiver, Night of the Wish, City Angels, dá para citar todas, mas especialmente uma que eu adoro é a penúltima faixa, chamada Curse of Osiris, né? Que a Maldição de Osíris, que é uma faixa assim que tem linhas que parecem black metal, assim, né? Tanto a bateria acelerada, aquele riff chuva de granizo em telhado de zinco, e também o vocal gritado, né, do Chuck Billy, sempre surpreendendo, um grande vocalista, né? E o disco ainda termina com uma faixa instrumental, né, de encerramento, chamado Catacombs, que é excelente. Então, um disco, quando você ouve assim do início ao fim, você se entusiasma, é uma pancadaria, dá vontade de sair bangueando, batendo a cabeça na parede ou em todo lugar. E quando termina, a gente até lamenta que terminou. Então, um disco excelente, Titans of Creation, 2020. Indo, então, do último ao primeiro, The Legacy fica em 3º lugar. Por quê, né? Porque é uma grande estreia da banda, com clássicos como Over the Wall, Burnt Offerings, First Strike is Deadly, e de fato, First Strike aqui foi deadly, né? Foi mortal. Alone in the Dark, Apocalyptic City, Do or Die, enfim, um disco excelente, muito bom. Eu passou batido para mim nos anos 90, né, quando eu comecei a curtir esse disco que é dos anos 80, de 1987, mas é um disco que eu tenho escutado recentemente com muito prazer, porque é excelente. The Legacy, 3º lugar na minha discografia do Testament.
Em segundo, quase em primeiro, na verdade, aquele disco que durante muito tempo foi o meu favorito, né? Eu tinha até em vinil, infelizmente passei para frente, The New Order, né? Eu gosto tanto que eu tenho até 3 versões dele, né? Essa versão daquela coleção tosca que eu falei, essa versão aqui argentina, e tenho também um piratinha aqui, nacional, né? Bem, o Pirata, a cópia do Nacional. Mas, enfim, é um disco excelente, eu pretendo, se eu encontrar, recuperar o vinil. Né, aqui o Testament realmente evoluiu do álbum de estreia, né, com muitas linhas melódicas, né, já mostrando toda a virtuosidade dos 2 guitarristas, especialmente o Skolnick, né, nas linhas acústicas e nos solos. Né, todas as faixas aqui são clássicas, né, não dá para citar só um, mas Inri Habitantes, The New Order, Trial by Fire, Disciples of the Watch, que talvez seja a faixa mais conhecida, né, como The Preacher também. Também tem uma faixa instrumental que fecha o álbum. Enfim, um disco excelente, que eu só não vou colocar em primeiro para destacar justamente a boa fase da banda, e esse vai ser, então, meu disco favorito, do Testament, Dark Roots of Earth, de 2012. Bem, essa é uma escolha difícil, mas eu tenho que tomá-la porque esse disco é o mais pesado, é aquele que tem toda a complexidade e qualidade técnica que a banda ofereceu durante todos esses anos, e as composições são magníficas, todas, dá para citar aqui, Rise Up, Native Blood, a faixa título, True American Hate, muito pesada, Day in the Death, Cold Embrace, Man Kills Mankind, Throne of Thorns, né, uma faixa épica que podia ser até o encerramento do álbum. Depois vem Last Stand for Independence, que talvez seja a mais fraca do disco. E aí essa versão nacional aqui que eu tenho, da Laser Company, ela tem ainda bônus, que são covers, 3 covers magníficos de Queen, Scorpions e Iron Maiden, né? Dragon Attack, do Queen, Animal Magnetism, do Scorpions, e Power Slave, do Iron Maiden. Então, e além disso, tem um DVD fazendo making off da gravação e faixas ao vivo, enfim. Excelente disco, Dark Roots of Earth, 2012, meu disco favorito do Testament. Pois bem, meus caros, esse foi o capítulo sobre o Testament. Com isso, a gente encerra a fase das bandas de thrash metal nos Estados Unidos, mas antes de partir para a Europa e ver como se desenvolveu o thrash metal no velho continente, nós vamos fazer uma última parada nos Estados Unidos, na Flórida, na ensolarada Flórida, e acompanhar o surgimento do death metal, né? Especialmente a obra do Chuck Schuldiner, outro grande Chuck, né? Se na Europa nós encontramos alguns gênios chamados Thomas, nos Estados Unidos pelo menos 2 grandes gênios chamados Chuck Billy, do Testament, e Chuck Schuldiner, fundador do projeto musical chamado Death, que é praticamente a banda que dá origem e, de certa forma, desenvolve o death metal em todas as suas vertentes, mas isso é um assunto para o próximo capítulo. Acompanhe a série e até a próxima.